É otimizada, 3 meses após, paciente ainda permaneceu com frequência cardíaca acima de 70, temos o Procoralan aí para ajudar o tratamento desses pacientes. E falar rapidamente do mecanismo de ação do Procoralan, que atua no nó sinusal, ajustando, adaptando aí a frequência do paciente, aumentando o tempo de diástole e trazendo aí melhor qualidade de vida, com aumento de volume sistólico e fração de ejeção do ventrículo esquerdo. E o SHIFT, que é a nossa evidência mais robusta, aí, com mais de 6.000 pacientes, a gente consegue mostrar redução de hospitalização e mortalidade por IC em 26%. Fora a diretriz brasileira também, que indica hoje, né, tem recomendação para ivabradina na alta hospitalar. Então, é uma droga segura e eficaz e tem aqui na instituição. Então, só para ficar o lembrete. Obrigada, viu, gente? Obrigada, doutora, pela oportunidade. Então, hoje temos mais um caso desafiador. Eu queria pedir para vocês que pudessem vir mais para frente. A gente gostaria de ter a participação de todos, né? Fazer uma sessão mais interativa. E o nosso apresentador de hoje vai ser o Dr. Arthur Rupper, que vai apresentar o caso, que vocês vão ver que ele nos impressionou no diagnóstico. E, na sequência, o resumo final vai ser a doutora Camila Aragão, que hoje está muito bem-humorada, né, Camila? Vamos, então, começar, doutor Arthur. Boa tarde, gente. Tudo bem? Vou apresentar aqui o caso clínico de hoje. Então, meu nome é Arthur, sou R1 de cardio aqui do Dante. Então, o caso é um paciente NF, masculino, 56 anos, de antecedentes pessoais, um ex-tabagista e 80 anos máximo, sexual 1 ano, tem DPOC também. Ele é etilista há 35 anos, atualmente cerca de 200 gramas de álcool por semana. Ele é dislipidêmico também, negou o uso de drogas ilícitas. De antecedentes familiares, nada relevante, negou história familiar de morte súbita ou de DAC precoce. Então, como que foi a historinha dele? É um paciente que iniciou um quadro de dor precordial em junho de 2022, era bem esporádico, 2 vezes por semana, intensidade de 5 em 10, de curta duração, sem relação com o esforço físico. Ele relata que a dor iniciou em contexto de pós-síndrome gripal, né? Recebeu a segunda dose de vacina para a Covid AstraZeneca em maio de 2022, então foi um mês antes do início da dor. Então, no dia 29 de agosto de 2022, então após 3 meses, ele apresentou uma dor precordial de forte intensidade, 9 em 10, associada a náuseas, vômitos, sudorese, sem radiação e era ventilatório dependente. Ele procurou o Hospital Municipal de São Bernardo do Campo, já com 2 horas de dor, e a dor durou mais ou menos 4 horas no total. Melhorou com analgésico comum. Lá ele fez dosagem seriada de troponina, que foi normal, então 0,14 e 0,15, valor de referência 0,16. Foi internado então com a hipótese de pericardite, tinha essa dor ventilatória dependente, internado com essa hipótese. Ele ficou um dia internado, recebeu alta no dia 30 de agosto e saiu com a prescrição de colchicina 0,5 mg 12 em 12. E aí a gente conseguiu o eletro que ele fez lá na chegada, que a doutora Mariana vai comentar para a gente. Dá o diagnóstico agora, né, Mariana? Por favor, não. Doutora, é assim, eu espero que eles tenham tido algum outro indício de que isso daí não é uma doença, uma oclusão coronariana aguda, né? Porque assim, um homem de 56 anos, tabagista importante, dislipidêmico, etilista, que não importa a história, que ele tem essa história pregressa de antecedente da vacina, qualquer coisa, ele chega com uma dor precordial de forte intensidade, com sudorese, náusea e vômito. E aí eles me fazem um diagnóstico de pericardite, mesmo com troponina negativa, né? Lembrar que a troponina, ela não vai ser o diagnóstico, uma síndrome coronariana aguda, a gente pode até ter 50%, 70% aí de sensibilidade para uma dor aguda na hora do contexto do infarto. Então, o contexto, o diagnóstico da oclusão coronariana, ele é história clínica, em primeiro lugar, com eletro, e se não for algo de oclusão coronariana aguda, aí sim a gente pensa em exames laboratoriais. Mas, enfim, me sobrou o eletro, né? O que a gente vê aqui é uma taquicardia sinusal, com o eixo desviado para a direita. Boa, obrigada. O eixo está desviado para a direita. Eu tenho
um QRS alargado, morfologia de bloqueio de ramo direito por V1. O que chama muito a atenção é uma área eletricamente inativa, já em parede inferior. Eu vejo um Q importante em D2 e D3, e AVF também, com uma onda T negativa, com tendência à simetria. Ainda estou comprando a briga desse paciente aí, com uma possível oclusão coronariana para ele, diante de todo o contexto da epidemiologia, da dor torácica e do achado de eletrocardiograma. Poderia ser uma pericardite, foi esse o diagnóstico que fizeram no outro hospital em que ele foi atendido, uma pericardite aguda. Esse eletro está muito diferente do que a gente espera. A Mariana indicou CAT, eu empurrei a marca. Eu acho que é um diagnóstico de muita exclusão, não tem... Troponinas 2 seriadas negativas. O que você acha disso, Marcelo? Você está lá no pronto-socorro, atende esse paciente com história de dor compatível, porém, o microfone estava por aí, com a mão do Bruno Valdigem. Concordo plenamente com a doutora Mariana e o doutor Ibrahim. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu pensaria primeiro na hipótese coronariana aguda, mesmo com troponina negativa. A gente pode estar diante de um quadro de angina instável, com certeza absoluta. Lembrando também, para fechar o diagnóstico de pericardite, tem que ter uma dor torácica típica, tudo bem, ventilatória dependente, a gente tem que ter uma alteração eletrocardiográfica, exame de imagem e um atrito pericárdio. 2 dos 4 a gente fecharia para pericardite, mas acho que aí, a princípio, não. Eu só queria acrescentar umas informações que achei bem interessante, que ele é um paciente de muitos fatores de risco, e ele já teve uma dor torácica prévia, então, embora o diagnóstico, para mim, inicial seja assim, já um infarto prévio, 3 meses depois tive uma recorrência da dor, tranquilamente, ou era uma angina estável, uma angina recorrente pós-infarto, ou tem uma pericardite pós-infarto, mas, em primeiro lugar, eu deixaria, assim, uma DAC, em primeiro lugar. Esse eletro, se eu fosse avaliar só um contexto de dor precordial, que eu não acredito que seja oclusão coronariana, mas só com eletro, esse eletro está de TEP, Ele tem taquicardia sinusal, ele tem um desvio do eixo para a direita e ele tem um bloqueio de ramo direito. Ele tem o S1, o Q3 e eu tenho o T3, que é o S1S, importante em V1, a onda Q em D3 e o S invertido em D3. Mas ele, para mim, ainda tem a área eletricamente inativa também. Quando foi que isso aconteceu mesmo? Em agosto. Em de 2022? 22, isso. 22. Ainda estava no contexto da pandemia, mais ou menos, porque a gente, inclusive na história, você fez... Eu sei que a gente vai bater provavelmente nessa tecla mais tarde, mas a gente precisa tomar cuidado e tentar associar quadros com infecções recentes. Miocardites, a não ser no contexto do Covid, elas são geralmente manifestações muito mais tardias. É difícil, de a gente identificar o foco da infecção. Miocardite, pericardite, essas coisas muito tardias. E no contexto da pandemia hoje, talvez na época a gente podia pensar, talvez em agosto de 2022 já pensasse assim. A gente tem que lembrar que o que aconteceu muito foi que muito paciente que teve complicação de infecção por Covid, se for o caso, e epidemiologicamente a gente pensaria nisso, eles tiveram síndrome coronária aguda porque tinham placas. Então, acho que continuo pensando em síndrome coronária aguda por causa disso. Ele tem um supra DST em parede inferior, mesmo assim você ainda admite a hipótese de um TEP, Mariana, tem um supra que eu não sei de... Tem um supra, não tem parede inferior? Até o TEP, ele pode dar alteração eletrocardiográfica, até supras discretos, ele dá até aquele padrão até um pouquinho elevado e mais negativo, não só em parede inferior, mas também até anterapical, isso pode. Aqui é um supra que ele tem em parede inferior e me parece que talvez no contexto da área eletricamente inativa. Então, talvez se tivesse aqui, ele tem uma taquicardia, então só a própria taquicardia pode já alterar um pouquinho a morfologia do segmento ST, e ele tem também, me parece, uma área eletricamente inativa inferior, talvez um supra no contexto
de área eletricamente inativa, alguma coisa que talvez seja evoluída, não necessariamente aguda. Mas se estiver com dor no peito, com esse eletro, não... Pois é, mas sendo um infarto agudo, dor, né, o ST supra, a troponina não devia ser positiva aqui, o infarto, o supra? Se fosse um infarto neste momento, né, que a gente viu que as troponinas, 2 seriadas foram negativas. O que chama atenção é ela ter sido seriada e as 2 terem sido negativas, né? Até no contexto de pericardite, eu pensaria até no miopericardite diante desse eletro, não pensaria só em pericardite. Pericardite com esse eletro não dá, né? Eu teria pensado em QRS lá, miopericardite. bloqueio de ramo direito, não dá, tinha que ser uma mioperi, com certeza. Vamos em frente. Então, o paciente foi encaminhado ao Dante, passou no ambulatório de primeiro atendimento no dia 14/4/2023. Ele relatava ainda persistência de dor torácica atípica, porém menos frequente e menor intensidade. As medicações que ele chegou usando: carvedilol 12,5 mg dia, espironolactona 25 mg dia, colchicina 0,5 de 12 em 12, simvastatina 20 mg dia. No exame físico, PA 110/80, frequência 75, demais sem particularidades. De exames laboratoriais que ele trouxe para a gente. Nada que chame muita atenção, função renal normal, sem distúrbio eletrolítico, um LDL de 113, HDL 45, uma glicemia de 86, uma glicada de 5,6 e um BNP de 445. E aí ele fez o eletro aqui do Dante, a doutora Mariana vai comentar. Já 1 ano depois, não é? 1 ano depois esse eletro. Bom, aqui ele está horroroso ainda. É um ritmo sinusal, está com uma frequência em torno de 60. O intervalo, um DAP e intervalo PR estão ok, dentro da normalidade. O eixo, talvez não, está discretamente negativa ali em D1, talvez um pouquinho mais desviado para a direita. Mas o que a gente vê, morfologia de bloqueio de ramo direito em V1 e alteração de repolarização, ele tem uma onda T positiva em V1, a onda T ela é sempre oposta ao atraso, então a onda T ela é necessariamente negativa em V1 no bloqueio de ramo direito. Ela está positiva, então ela tem alteração de repolarização, aqui V1 e ali V6, então é lateral, mostra a alteração lateral. E o que é impressionante, a parede inferior dele. Ele tem área eletricamente inativa, ele tem o QRS fragmentado, mostrando, corroborando a possibilidade de área eletricamente inativa, e ele mantém o supra em parede inferior, né? Esse supra, agora, quando ele permanece, a gente pode pensar de área discinética aneurismática. Ele tem esse supra que até faz, de vez em quando, faz um suprinha quando a T negativa, esse plus, minus, que habitualmente, quando a gente fala de aneurisma, a gente vê em parede anterior. Então, a gente vê V2, V3, seria o supra na parede, na área eletricamente inativa, com um plus, minus. É menos infrequente em parede inferior, mas é possível também. E esquecendo que ele estava com o QRS mais largo lá no atendimento no pronto-socorro, a alteração de repolarização ST igualzinho ao primeiro eletro dele, você não acha? Sim, sim. Que a gente pensou em infarto agudo ali com esse eletro, mas é igual de hoje, se ele estava com infarto agudo, agora está também. Eu não me lembro da onda T positiva em V1, que mostra na parede lateral, e nem tanta fragmentação naquele outro eletro em parede inferior. Mas aqui a onda T, o segmento ST, permanece em parede inferior. Você volta o primeiro eletro, por favor, Arthur, para a gente ver a onda T em D1. Já era positiva em D1, né? Em V1, ela continua negativa, tá? Bloqueio de ramo direito com negativa mesmo em V1, sem tanta alteração de repolarização em parede lateral. V5 e V6 ela está normal, mas em parede inferior ela se mantém. Perfeito. Vamos em frente. Ainda no ambulatório de primeiro atendimento, esse paciente ele trouxe uma cintilografia de fora, feita em fevereiro de 2023, onde foi evidenciada uma disfunção ventricular importante, fracionação de 18% e outras alterações que a gente vai comentar mais para frente. Então, nesse contexto, optado por solicitação de eco e ressonância cardíaca para investigação da etiologia da disfunção, e na consulta foi iniciado o enalapril 5 mg de 12 em 12 e orientado a suspensão da colchicina.
que foi a cintilo. Eu acho que a gente podia deixar para ver a cintilo depois. Passa rápido, Tá bom. fazer a pergunta. E fazer a pergunta primeiro, doutor Arthur, antes do eco da doutora Wendy. Oi? Não, a pergunta. A pergunta. Então, Questionar o então, o diagnóstico que vocês agora. acham, gente? Qual a etiologia da disfunção ventricular? O que pode ter acontecido? A queixa dele era só de dor. Oi? A queixa dele era só de dor. Só de dor. E o exame físico que tinha de nada de demais, especial. sabe? Essa fração Temos de ejeção de algumas 18 opções para está... aquele letra. Essa fração de ejeção de 18 que chama muita atenção, né? Uma fração de ejeção muito baixa e sem um quadro clínico, digamos assim, que seja compatível com isso, né? Então, quem acha que esse paciente teve uma Antes miocardite? de responder a pergunta, essa cintilografia tinha fibrose ou não tinha fibrose? Ela quer mostrar A gente depois, quer ela quer mostrar discutir depois, só a a cintilo cintilo. depois. Vamos discutir ainda sem a cintilo. E são essas opções. Letra A, miocardite, com os dados que a gente tem até agora. Se o paciente teve uma miocardite, né, pensar em pericardite, eu até tirei essa opção aqui, ficamos com a miocardite isolada, uma miopere, ou ele teve um infarto, um DAC, a letra B, ou perimiocardite na letra C, ou uma minoca. Quem é a favor da letra A, levante a mão, por favor. Letra B, quem é a favor da letra B? Temos Muita gente 2, ouviu a 3, Mariana. 4, 5. Não, tem Doutora mais. Carol Mizassi, doutor Marcelo. Não, Ioná? Não, né? Letra C, perimil. Quem acha que é perimil? Temos Foram eles que atenderam lá no, 4. na chamada inicial da paciente. Eles estavam juntos lá. E minoca, quem acha que pode ser uma minoca? Se a gente considerar que esse caso está no setor de miocardiopatias, é mais provável minoca do que Seria, mas ele tem um supra, né? E dificilmente minoca se manifesta como supra, né? Quando se manifesta com síndrome de senso. Estou pensando em Maiorca, aqui em minoca. Doutor Ioná, qual é o exame que você quer agora? Comente um pouquinho. A cintilografia é importante, a gente pensar que ele pode ter tido um infarto prévio mesmo, né? E a ressonância também seria importante, para ver o grau de se ele tem fibrose, o grau de fibrose, o território da fibrose, né? Que a ressonância ela deu isso um pouquinho melhor do que a cintilografia, né? Você quer que exame agora? Ressonância, cintilo ou uma coronariografia? Eu queria ver em detalhes essas... Ou eco? O eco é a sequência natural, né? Sequência natural. Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo levantar. Levanta a mão, quem pediria CAT para esse paciente? Quem já teria Antes pedido em do algum momento ecocardiograma. CAT para esse paciente? Ao longo da história, que ele chegou até aqui sem CAT, né? Isso. Né? Faltou um CAT, eu acho que ao longo da história, mas já que está aqui, já que era abril, o pessoal estava no TCT, vamos pedir um eco. Mariana também pediria CAT antes do eco? Doutora, sim. Naquele contexto de dor precordial, com certeza. Hoje, talvez uma angiotomo de coronária para estudar. Eu não estou tranquila com as coronárias desse paciente. E justamente entramos naquela fase de achar uma etiologia, um paciente com altos fatores de risco cardiovascular, uma dor torácica. O CAT seria a primeira hipótese. Mas então vamos mudar, em vez da cintilo agora, o eco primeiro, doutor Arthur. Olá pessoal, boa tarde. Lembrando que o eco tem um papel também essencial no pronto-socorro, né, para afastar aquelas doenças que geram risco de vida para o paciente. A gente pode ver também se é uma embolia pulmonar, se tem alguma alteração segmentar associada a uma síndrome isquêmica aguda e a aorta aguda também, que não cai dentro do contexto desse caso, mas pensando também em síndrome coronariana, a gente poderia ter pedido o eco, sem que isso necessariamente acabe adiando outras condutas.
No caso desse paciente, a gente fez o ecocardiograma, a gente sempre começa pela imagem paraesternal longitudinal. Vejam, senhores, como nitidamente a gente já tem um aumento significativo do ventrículo esquerdo, aumentando o que a gente chama de índice de esfericidade. O ventrículo perde aquela forma afunilada, como se fosse um projetil, e ele vira bem mais esférico. É um fator, inclusive, prognóstico para os pacientes que evoluem com dilatação ventricular, um fator que piora o prognóstico desse paciente. A gente viu no ecotranstorácico quase 80 milímetros de diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, com uma parede septal de 9 milímetros e uma parede inferolateral, que é a que vocês vão ver nos laudos como parede posterior, muito mais fina e totalmente acinética. A válvula mitral, para muitas pessoas, pode parecer que ela não abre bem, mas, na verdade, ela abre bem, só que ela não fecha bem. Então, como ela começa o fechamento lá em cima, parece que ela não está abrindo adequadamente, mas, na verdade, o problema dela é que está sendo tracionada pelos músculos papilares e ela acaba não descendo para o plano do anel. Ele não tinha, surpreendentemente, um refluxo associado a essa tração importante da válvula mitral, contudo, ele tinha um aumento discreto do átrio esquerdo. Então, já por essa imagem, a gente consegue ver que a parede inferolateral, aliás, é totalmente acinética, que a válvula mitral encontra-se muito tracionada e que as dimensões da cavidade ventricular esquerda têm aumento importante. Até aqui, parece ter um ventrículo direito com dimensão preservada e com tamanho aparentemente normal. Quando a gente corta esse ventrículo em sentido transverso, imaginem que a gente tem um copo, a gente vê a circunferência do copo e está mostrando assim para vocês, tá? A gente tem aqui o septum, e eu sei que esse é o septum porque o ventrículo direito está aqui em cima. Então, o septum anterior contrai, septo inferior está acinético. Toda a parede inferior que a gente marcou aqui para vocês, ela não só é acinética como discinética. A doutora Mariana tem que deixar a participação para o fim, porque ela dá spoiler, já ela mostra tudo, né? A parede inferolateral também é acinética. A parede anterolateral e parede anterior, elas têm contratilidade preservada. Esse corte é no nível da válvula mitral. Dá para ver aqui a cúspide anterior e a cúspide posterior abrindo. Então, a gente tem uma grande área de alteração contrátil no ventrículo esquerdo, que se estende da base do ventrículo até a ponta. Quando a gente vê a avaliação da deformidade, as fibras subendocárdicas dessa região são azuis. Azuis quer dizer deformidade positiva. A gente espera que durante a sístole o ventrículo encurte. Essa região aumenta, o que favorece, inclusive, e confirma a hipótese de que essa região não só é acinética, como é discinética. De novo, né? Imaginem os senhores que a gente corta o ventrículo no centro e está mostrando essa perspectiva para vocês, do ápice para a base do ventrículo. Inclusive aqui a gente vê a emergência da aorta, isso aqui seria ventrículo esquerdo, ventrículo direito desse lado da tela, com dimensões preservadas, a válvula mitral e a aorta aqui mais anterior. Então vejam os senhores como toda a região posterior, né? A porção mais inferior desse ventrículo tem uma dilatação importante com um aumento significativo da cavidade. E quando a gente olha em outra perspectiva, imaginem que a gente está olhando essa região de um lado para outro, da parede lateral para a parede septal. Olhem, inclusive, como a gente consegue ver a parede se afastando, a parede inferior do ventrículo esquerdo. E tem uma sensação de remora dentro do ventrículo que lembra muito contraste espontâneo. Quando a gente faz uma avaliação, uma renderização tridimensional, a gente chama renderização dos volumes ventriculares durante o ciclo. Dá para ver toda a região discinética, inclusive esse paciente, essa região discinética se estende até a região apical, fazendo uma dilatação aneurismática que lembra um pouquinho o dedo de luva. A gente vê ventrículo com volumes muito aumentados. A gente espera que esses volumes, por ecocardiografia tridimensional, sejam mais próximos da ressonância do que
que no eco 2D, contudo, eles ainda são subestimados quando comparado com o nosso padrão ouro. Por ecocardiografia tridimensional, a gente pegou quase 250 ml de volume diastólico final para esse paciente com uma fração de ejeção próximo de 21%. E nessa renderização tridimensional dá para ver melhor a cavidade ventricular com essa morfologia da discinesia da região inferior. O ventrículo direito mostrando função e dimensões preservadas, a gente encontrou por ecocardiografia tridimensional uma fração de ejeção de 51%, considerado normal acima de 45%. Continuando com a avaliação desse paciente, a gente fez os Dopplers correspondentes para avaliar a diástole nele. O paciente já estava em tratamento aqui, estava muito bem tratado, porque a gente achou uma disfunção diastólica de grau 1, com uma pressão ventricular esquerda discretamente aumentada, contudo, pressão do átrio esquerdo preservada, por uma das medidas que a gente valoriza mais, que seria o Doppler das veias pulmonares. Além desses achados, nitidamente o que chama mais atenção são os volumes ventriculares. O paciente não tinha outras valvopatias associadas, e graças a Deus, né, porque já tinha uma disfunção ventricular significativa, mas a válvula mitral ainda era preservada, a válvula tricúspide com um refluxo mínimo, válvula aórtica com um refluxo mínimo, a cava desse paciente era fina e colabava, lembrando que o exame foi realizado já depois que o paciente passou pelo setor de miocardiopatias. Quando a gente vê isso aqui, por ecocardiografia, a gente não tem como afastar a possibilidade de doença isquêmica. A gente consegue ver que o ventrículo tem uma dilatação significativa, que tem um território que respeita território coronário, no caso, uma coronária direita. Chama atenção que o ventrículo direito é normal, contudo, a gente sabe que quando a obstrução da coronária direita não é na origem da coronária, ela pode poupar o ventrículo direito e ir direito e causar estrago do lado esquerdo. E esse aneurisma da região apical, que também poderia lembrar um pouquinho a doença de Chagas, que poderia também atingir a parede inferior. Particularmente, eu nunca vi uma doença de Chagas com 80 de ventrículo. Lembrando, então, o papel do ecocardiograma nesses pacientes, a gente pensa nesses diagnósticos diferenciais. Essa parede muito fina e acinética lembra o aspecto de fibrose, mas tem outros exames que fornecem maior acurácia no diagnóstico e na caracterização tecidual desse ventrículo. Excelente, doutora Wendy. E agora, hein, doutor Ibrahim? Então, excelente apresentação do eco. Eu fiquei pensando assim, cara, tem tudo indicando para esse paciente ter também uma doença coronária. Deve ter tido uma síndrome coronária aguda, tem um aneurisma muito bem demonstrado pelo eco. O que está estranho para mim, eu tinha perguntado para você antes qual era a sintomatologia do paciente, é que paciente com fração de ejeção baixa e doença coronária, dificilmente eles são oligossintomáticos ou assintomáticos. Geralmente eles têm mais sintomas. Quem tolera melhor essa fração de ejeção baixa, geralmente é o paciente que tem cardiomiopatia, né? E o infarto inferior, para reduzir a fração de ejeção desse jeito, a gente tem que pensar que tem mais coisa nesse ventrículo também. Ele tem múltiplos fatores de risco, pode ser que ele seja um multiarterial, pode ser que ele já tenha lesão miocárdica de longa data, esse infarto piorou, mas é um paciente que eu estou começando a entender por que você trouxe para cá. Tem coisa a mais para a gente pensar nele do que só a doença arterial coronária. E o diagnóstico inicial aqui do Dante não foi de DAC, tanto que ele foi encaminhado ao setor de miocardiopatias, né? Estranho. Miocardiopatia isquêmica. Eu acho que a gente poderia mostrar agora a cintilografia, Arthur. Não, Doutor Ibrahim, você quer analisar o cintilo dele? Vamos lá. Tem um defeito de perfusão fixo na parede. Eu vou aí para apontar. Esse está fácil de ver, mas como eventualmente pode ter gente que não está habituado com o exame vendo o caso, a gente vê um defeito fixo de perfusão, né? Essa fase em estresse, essa fase em repouso, esse é o eixo curto. Aqui deveria ser um 3 câmaras, né, mais ou menos, e aqui o 4 câmaras. O que a gente vê no 4 câmaras é pouca coisa, algum defeito de perfusão na ponta, mas nada de especial, porque ele não vê muito quem? A parede inferior. Então aqui nós estamos vendo a parede septal, apical e lateral sendo adequadamente irrigadas.
Aqui nós vemos a parede anterior e parte do ápice também sendo adequadamente irrigada, à medida que se caminha para a parede lateral, também a perfusão é boa, mas nesse caso aqui, o que a gente vê? Aqui é o septo, parede lateral, lateral alta, lateral aqui, e aqui a parede inferior. E onde deveria existir essa captação de parede inferior, nós vemos uma extensa ausência de captação, seja na fase de esforço, seja na fase de repouso. Então, isso é aquilo que eles chamam, né, o pessoal da medicina nuclear chama de um defeito fixo, que é muito mais comumente associado a uma sequela, provavelmente uma artéria que fez um estrago grande. Aqui é a medida da área de hipoperfusão em estresse e em repouso, pode ver que não tem uma melhora significativa, tem alguma alteração, mas é provavelmente por questão posicional, às vezes a maneira que o paciente está deitado, né? A gente vê que o eixo no repouso e no esforço está um pouquinho inclinado de um jeito um pouquinho diferente, mas ele tem uma fibrose de parede inferior muito compatível com aquilo que a gente vê por oclusão da direita. Perfeito. Ibrahim, pode mudar de setor, né? Pode ir para a medicina nuclear. Então, esse caso foi apresentado para mim com esses exames e agora a gente tinha que decidir se ele tem uma doença coronária estabelecida ou se foi uma minoca. E essa é a pergunta que eu faço para os senhores agora. A gente não conhece a anatomia coronariana deles. Acho que nem o Marcelo conhece. Então, vocês acham que tem lesão, tem alguma, a CD está fechada ou a CX fechada, ou as coronárias são normais? Quem acha que as coronárias são normais, levante a mão. Pode ter sido a minoca, né, gente? Porque o paciente infartou pós aí, Covid. Estava lá com a gente. Então, pode ser. Mariana. Continuo com o mesmo raciocínio. É muito fator de risco com um acometimento regional, né? A gente tem, não é algo que seja completamente difuso só. Acho que eu gostaria de uma avaliação anatômica ainda dessas coronárias. Mas, na sua opinião, ele vai fazer. Na sua opinião, essas coronárias não estão normais? Não é para estar. Pois é, você acha... Talvez seja algo mais, mas que essas coronárias aí não são normais, não deveriam ser. Não tenho nada a acrescentar ao que a Mariana disse. Mas veja, a gente costuma ver uma perda tão significativa de fração de ejeção quando o paciente tem uma oclusão de DA, né? Então, é muita perda de função ventricular no paciente com uma... E essa história da falta de parede sintomas inferior. dele, né? Ele tem uma falta de sintomas e uma coisa que na medicina nuclear me chamou a atenção, ele não tem uma grande captação de radiofármaco no pulmão, né? Como a gente vê nos pacientes com gestos. Então, pode ser que tenha mais alguma coisa mesmo. Carol. Que tem DAC. DAC só? Vai vir uma CD ou uma CX fechadas ou não, Carol? Não sei. Mas a primeira hipótese seria doença coronária, mas Para estar aqui, não, né? estou confusa. Na verdade, a gente foi saber se tinha lesão coronária, foi hoje ou ontem de tarde, no finalzinho da tarde, na Paulo não dizia para a gente, então a gente não sabia o que tinha. É um caso palpitante. Né? Até a última hora, nem a gente que está apresentando o caso sabia do resultado. Se a doutora Marinela não está aqui, não tem CAC também. Pois esse é. é o cimento? Isso é poder de observação de sinal e sintoma, é verdade. Mas teve um caso, um tempo aí, não sei quanto tempo atrás, que a Marinela veio aqui e tinha também uma disfunção importante, né? E com uma coronária, acho que se não me engano era CD e tinha uma, né? Você lembra disso? A gente não estava valorizando muito a parte de coronária, tudo, mas chamou atenção o caso. Pode ser mesmo. Não, pode ser. E qual seria o exame que nós pediríamos agora? Vamos listar: ressonância ou angiotomo ou coronariografia? Quem pediria agora angiotomo de coronária? Ninguém. Quem pediria ressonância de coração? Ninguém. Aí, seu setor está Não, alto. pergunta mais. Quem pediria coronariografia? Olha a minha mão aqui. Pois é, fizemos tudo diferente do que vocês escolheram, vamos começar com a ressonância. Pelo menos já recebi com a ressonância pronta. Começamos com a ressonância. Quer mostrar aquela bolinha, doutor Arthur, que a gente fez o vídeo?
Quer mostrar depois, agora? Pode mostrar agora. Consegue que ela movimente? Não, né? Não conseguiu fazer o vídeo, mas imaginem você apertando uma bexiga, o movimento que faz na ponta, para a gente comparar o que a gente vai ver no 4 câmeras agora. Observe esse movimento. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu queria, antes de começar conversando, eu agradeço não ter crianças presentes, porque as imagens que vocês vão presenciar são bastante interessantes. Impactantes. Então, já nessas imagens iniciais, né, uma varredura que traz várias informações, até da questão clínica, a gente vê se o paciente está com gesto, se tem edema, se tem pericárdio, e a gente vê que clinicamente ele está limpo, né? A gente vê que não tem derrames, a gente vê que a cava também não está dilatada, mas já chama atenção essa dilatação importante do ventrículo esquerdo, que a gente vai ver muito mais detalhadamente na frente. Já começamos logo de cara com as imagens impactantes. Parece a bexiga. E percebam no lado esquerdo uma imagem em 4 câmeras e do lado esquerdo uma imagem em 2, tá? Então, percebam, senhores, como tem um aumento importante do ventrículo esquerdo, aquele movimento de cinético acometendo também na ponta, mas o que mais chama atenção mesmo, esse remodelamento adverso, uma discinesia importante de toda a parede inferior, tá? É um aneurisma muito grande, que ele fica totalmente, circundando a parte do pericárdio. Vejam como tem um remodelamento do átrio esquerdo e a função do ventrículo direito está ok. Percebam como é tão dilatado o ventrículo esquerdo demodelado que até o septo acabou invadindo o ventrículo direito. Então, é o famoso conceito da interdependência ventricular que a gente vai relatar. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Põe para rodar de novo. Quem acha que esse papilar é irrigado pela coronária direita, levanta a mão. Pode seguir, Paulo. Está muito gordinho. Exato. Então, antes de começar a descrever essa sequência, eu vou mostrar para vocês que tem uma imagem preta aqui. Vocês estão vendo que tem um sinal mais escuro em relação ao miocárdio. E isso a gente inverteu as ordens da apresentação, porque normalmente essas sequências são feitas pré-contraste. A gente, por questões de tempo, de otimização, a gente acaba fazendo pós-contraste. Então, isso nada mais reflete dessa alteração, dessa injúria miocárdica nesse território, acometendo também o segmento inferolateral. A gente vai falar sobre trombo também, tá? Vejam no cine curto, e essa é uma das imagens mais impactantes, no qual a gente faz essa análise muito detalhada morfofuncional do coração, porque a gente, além de quantificar a fração de ejeção, a gente faz uma relação dos volumes do paciente. Então, percebam, senhores, como esse volume do ventrículo, da porção do aneurisma, pelos cálculos da fração de ejeção, pela ressonância, foram 380 ml de volume total. O volume ocupado pelo aneurisma é 180, então são os números de 46% de todo o volume são correspondentes a essa dilatação aneurismática discinética acometendo toda a parede inferior. Agora, quando a gente conversa, vamos pensar se tem um território coronariano, se todos esses segmentos correspondem. Pois são muitos segmentos, né? Uma CD grande, provavelmente acomete tudo isso, e a gente sabe que na injúria isquêmica tem vários conceitos adicionais que a gente tem que conhecer. Disfunção endotelial, pré-condicionamento isquêmico. Então, são várias coisas, presença colateral, que são muito importantes saber. Agora, antes de continuar, vejam então, até o ventrículo direito acaba sendo puxado para baixo pelo tamanho impressionante desse aneurisma. A função miocárdica pela ressonância magnética foi quantificada em 21, tá? O VD está ok, tá? Vejam como a parede, os segmentos que não foram acometidos pelo infarto são um pouquinho mais finos do normal. Tudo bem, o paciente teve um tempo para remodelar o ventrículo, tá? Mas lembrando que o paciente teve várias outras injúrias, além da além dos outros históricos de ter tido uma exposição a tabagismo, também tinha uma exposição a alcoólatra, né, um alcoólatra, e também a uma miocardite, provavelmente. Mas então vejam que tem uma alteração segmentar muito característica. Aqui, imagens de perfusão são muito relevantes. Por quê?
porque elas permitem, quando o exame é orientado, justamente afastar e ver complicações decorrentes desse tipo de doença. Uma delas é a presença de trombos, e com aneurisma desse jeito, a gente tem que fazer um diferencial muito importante, embora o tempo de evolução falou o contrário para a gente, que é a diferenciação de um aneurisma versus um pseudoaneurisma. Tá? São questões muito relevantes que o exame direcionado ajuda justamente a afastar essas hipóteses diagnósticas. Nessas imagens de perfusão, percebam como, embora a parede fique mais fina, acaba respeitando toda a integridade do miocárdio, no caso do infarto. Né? Vejam como tem um defeito de perfusão muito grande, cometendo segmentos inferiores, portanto, isso chama atenção e afasta um pouco essa hipótese de pseudoaneurisma. Tá? Essa é uma imagem de triplo que ajuda para a gente observar a presença ou não de líquido sugestivo de uma injúria aguda, o qual é normal. Tá? Vejam aqui os senhores, uma vez que a gente faz a perfusão miocárdica, a presença do realce tardio. Então, o músculo normal é preto, o músculo, o ex-músculo, né, no caso, o que infartou, que teve essa injúria muito significativa, delimitado aqui, muito fino, toda a porção inferior. Vejam como o trombo acaba tapetando o segmento inferolateral basal, que acaba ficando uma imagem mais preta. Então, a Mariana, na verdade, ela acertou em tudo. Só esqueceu de falar que tem trombo, né? Então, gera muita coisa, exigir no eletro, né? Mas ela falou para mim que aquele entalhe em V1 geralmente é trombo na parede lateral. Então, agora faz sentido. Então, vejam vocês como esse infarto é tão extenso que acaba até acometendo o septo interventricular, a porção do ventrículo direito apical. Então, é um acometimento gigantesco, acomete o ventrículo direito. Embora a contratibilidade basal está preservada, mas o septo, vocês já veem que provavelmente tem esse acometimento. Então, vejam como tem essa imagem muito característica para a gente de ser um infarto miocárdico extenso, acometendo toda a porção inferior, sem viabilidade, porque justamente a gente vê que a parede é muito fina, respeita o território coronariano e também ela é transmural, além da presença de trombo, aqui caracterizado como um trombo de 3,5 milímetros cúbicos. Em eixos longos, a gente confirma os achados, vejam como a gente vê esse acometimento extenso dos segmentos inferiores, a porção basal, e vejam como essa imagem aqui acaba sendo mais relatada. Eu não gosto de usar a palavra, mas a palavra tapetando acaba sendo muito interessante nesse caso. Vejam como o trombo acaba demonstrando isso. Em eixos longos, só para caracterizar melhor, quem vê a primeira imagem acha que não tem nada, mas quando a gente faz a varredura completa, percebam que o acometimento é muito grande desse ventrículo esquerdo. E aqui, simplesmente caracterizando mais avançados, a caracterização tecidual, que tem vários usos, né, várias utilidades. Somente falando para o mapa colorido, percebam os senhores como a integridade do miocárdio acaba sendo preservado e não tem defeitos aqui. Então, vocês afastam, a gente já tinha afastado a hipótese de pseudoaneurisma, então a gente confirma, né? E os mapas acabam sendo aumentados por várias coisas. No caso, o mapa T1, qualquer coisa que cause injúria miocárdica, seja crônica, etilismo, miocardite prévia, disfunção sistólica dilatada, miocárdio dilatada, eles vão dar um valor aumentado. Então, ele não é muito específico para cravar certa doença. Mas, no caso desse paciente, acabou sendo um exame muito interessante, que documentou um padrão coronariano, com presença de trombo, disfunção sistólica importante, e a gente parte para o estudo anatômico. É isso? Eu fiquei muito impactada, Ibrahim, com aquele realçar de um eixo curto. Nossa, coloca de novo, por favor. Nossa, ele só tem meio coração, né? Ficou ele é muito grande. Coração. Pegou ínfero septal, inferolateral, ficou todo metade do coração só, né? É isso mesmo. E agora, algumas coisas chamam atenção antes de passar para a tomografia de coronária, que eu acho que o Paulo mostrou muito bem, mas algumas coisas eu acho que vale a pena a gente discutir até para lembrar as pessoas. Primeiro, a irrigação dos papilares é feito pela marginal, principalmente, e também pelo diagonal. E não é todo infarto inferior, por maior que seja, isso é prova disso, que faz insuficiência mitral, como a Mini já tinha mostrado muito bem que não tinha, né? E a gente viu aí que os papilares estão totalmente preservados. Outra coisa que chamou a atenção é que tem muito septo, e ali já está relativamente alto no septo, já está no plano da mitral e da tricúspide.
Tudo bem, deve ser um DP expressivo, né, que a gente percebe ali uma oclusão, um defeito septal via os septais inferiores, né, o septal ramo descendente posterior, mas a gente fica pensando se o processo desencadeado desse caso foi porque é muita lesão de microcirculação. Paulo mostrou, não tem perfusão. E volta no eixo curto, por favor, Paulo, já que nós estamos... Não, aí. Paulo, o que você acha desse realce mesocárdico do septo? Esse aqui. Bom, o famoso realce mesocárdico é um realce descrito inespecífico, ele acaba sendo presente em cardiomopatias dilatadas inespecíficas. Porém, existe um detalhe, que o fato de ser inespecífico em pacientes com comorbidades, no caso, miocardite prévia, não afasta ter tido já provavelmente uma miocardite prévia, né, que acabou infartando e juntando tudo no mesmo bolo. Isso é uma coisa, porque assim, chama atenção a falta de remodelamento da parede anterior e da parede lateral. São coisas que chamam atenção. De novo, a gente não viu anatomia coronária, não sei se essas artérias têm lesão ou não, mas é uma coisa que chama atenção. Tem esse realce mesocárdio que tem essas características que o Paulo comentou. E a outra coisa que a gente costuma ver, que é um preditor de mau prognóstico, dá tudo isso, é quando tem associado a lesão epicárdica. Por isso que eu brinquei Maiorca. Quando tem associado a lesão epicárdica, uma doença microvascular, ou até oclusão microvascular nesse caso, né? Que eu acho que deve ter acontecido. O fato de ter aneurisma, com o tempo a gente sabe que, a gente lembra do Jarpas, né, cirurgião daqui da casa, estudava muito isso, pelo aumento da tensão transparietal, aumento de volume, aumento do consumo de oxigênio, diminuição da efetividade do trabalho sistólico cardíaco, com o tempo ele leva a uma dilatação, mas tem pouco mais de um ano, é um pouco tempo para estar com um ventrículo tão dilatado e tão sofrido assim. Então, pode ser que tenha mesmo, por causa desse realce mesocárdico, a gente pode imaginar que alguns dos fatores de risco já tenha provocado esse estrago nele. Por exemplo, hipertensão, a gente sabe que não dá realce tardio quase, mas pode dar realce, geralmente esse realce é inespecífico, e já indica um prejuízo da função ventricular. Então, outros fatores de risco podem ter afetado, mas cada vez mais eu quero saber a anatomia coronária dessa pessoa, como é que é. Ibrahim, eu fiquei muito impactada com esse realce tardio aqui. Você já viu muitas vezes infarto inferior assim, igual a esse? A gente viu alguns, principalmente depois da tese da Bárbara, porque geralmente o paciente que vem para o Prudente, ele ou é reperfundido, ou ele vem depois de reperfusão, ou ele é reperfundido aqui. A tese da Bárbara pegou pacientes que vêm de outras instituições que não foram reperfundidos. Nesses casos, nós vimos os ventrículos com infarto inferior dessa maneira, mas quase nunca, o que é muito peculiar nesse caso é isso. Não sei se o pessoal viu, quando ele estava mostrando assim, eu estava pondo o dedo aqui, que era para tampar o aneurisma, olhar só o resto, e o resto não é normal, né? Essa parede anterior é muito fina para um ventrículo que devia estar trabalhando muito para botar esse sangue para circular. Então, isso é diferente, isso a gente não costuma ver. Tudo bem, passou um ano, pode ser que tenha uma doença de microcirculação e que esse aumento de consumo, aumento da pressão transparietal, porque essa dilatação, essa sobrecarga diastólica, ela diminui muito o tempo de perfusão também da diástole, né? Então, toda a perfusão miocárdica foi prejudicada. Se já tinha doença de microcirculação, isso só vai piorar. Pode ser que seja esse o mecanismo, mas é um caso muito diferente. Então, partindo para uma angiotomografia de artérias coronárias, uma imagem, uma varredura que vai da cabeça para os pés. Vocês veem que um ventrículo esquerdo dilatado, a gente já tinha batido o olho, já tinha uma placa classificada na DA, que a gente vai ver com mais detalhe mais para frente. Então, vejam os senhores, eu mostrei isso depois. Então, primeiro, vamos começar pela artéria coronária direita, tá? Essa é a artéria coronária direita, os senhores percebem que tem uma placa parcialmente não classificada no terço proximal, suboclusiva, tá? Ela tem várias características que a gente vale a pena mencionar. Primeiro, ela tem uma microclassificação, ela tem baixa atenuação e ela é suboclusiva. Então, tem várias características de uma placa de risco e que ela determina uma redução suboclusão. Quando a gente pondera em brilho as imagens, percebam, senhores, como dá essa imagem justifica para dizer não ter fluxo. Distalmente, ela apresenta contrastação, tá? Agora sim, vou mostrar essa imagem aqui. Então, quando a gente pondera as imagens, o brilho das imagens, conseguimos observar esses ramos. O VP e o DP são muito finos,
não dá para a gente enxergar, não sei se eles estão atesticados mesmo pela dilatação do aneurisma ou eram finos mesmo, mas o que chama a atenção de fato, além de ter uma ADA grande e ela perfundir a ponta, é que esse território aqui acaba sendo muito cometido e tem uma lesão importante coronariana na artéria coronária direita, né, e não tem uma imagem sugestiva de ter uma circulação colateral. Tudo bem, a gente não é um método específico para avaliar isso, mas é uma coisa que a gente chama muito atenção. Quando a gente vai para as outras artérias, essa artéria descendente anterior tem uma pequena placa calcificada, é uma placa, a diferença da artéria coronária direita, é uma placa que não tem sinais de instabilidade, é uma placa que não causa uma redução luminal significativa, e vejam como uma ADA longa, como eu tinha mostrado para os senhores, que acabou poupando-se essa pontinha aqui, felizmente. Vejam essa imagem muito chamativa do aneurisma, né? Então é um aneurisma gigantesco, como eu tinha falado para os senhores, 47% do volume total do ventrículo. Aqui a circunflexa também tinha algumas placas, mas também nenhuma dessas placas causa uma redução luminal significativa. É um marginal grande, 2 marginais, que também não justificam essa alteração. Então, na avaliação anatômica, que os senhores percebem, também a gente consegue fazer uma avaliação morfofuncional pela tomografia. Então, percebam os senhores como determinamos muito bem essa avaliação do aneurisma também, a caracterização de volume é feita pela ressonância, mas quando a gente pondera e reconstrói as imagens tridimensionalmente, a gente consegue obter imagens que acabam sendo até muito interessantes para o planejamento cirúrgico, caso seja uma conduta. Percebam como a gente observamos a definição e o acometimento dos segmentos nesse aneurisma. Aqui essa imagem que vocês percebem atrás não é nada mais do que o trombo atapetando aí essa região, que até parece um carro amassado lá atrás, né? Vejam como acaba chamando a atenção, mas nada mais do que o trombo que não pegou contraste, acabou ficando essa imagem ali para a tomografia. Então, resumindo aqui, o resumo da ópera é um paciente com DAC, tá? Doença anterior coronariana. É um paciente que tem uma lesão suboclusiva grave com sinais de vulnerabilidade da artéria coronária direita, tá? E placas esparsas na DA sem redução nominal significativa. É isso. Bom, então o paciente passou na consulta ambulatorial no miocárdio. Na verdade, essa já era a segunda consulta. Na primeira, a gente prescreveu rivaroxabana por conta dos trombos, né, no VE, e foi otimizado também as medicações da IC. E ele voltou agora no dia 8/11, relatou melhora da dispneia, atualmente classificacional 1, além disso, refere melhora da dor torácica. Otimizado na lapriva 20 mg 12 em 12 e prescrito da dapagliflozina 10 mg uma vez. Retorno no ambulatório do miocárdio em 6 meses. Agora a Camila vai falar um pouquinho. Deixa eu só, antes da gente começar com a doutora Camila, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o doutor Ibrahim. Se ele acha que esse paciente tivesse atendido aquela primeira consulta, ele chegou com aquele eletro já com a Q em parede inferior, com troponinas seriadas normais. Se ele tivesse feito CAT e visto essa lesão e revascularizado naquela hora, você acha que ele teria evoluído diferente? Se tem uma coisa que a revascularização precoce diminui, é exatamente esse tipo de problema ventricular. Eu acho que ele tem uma alta chance de ter limitado um pouco a extensão da necrose, mesmo tendo um aneurisma, ser um aneurisma menos extenso, porque esse é muito extenso, né? Então, é um caso que eu acho que se a gente tivesse feito o CAT na hora e encontrado a lesão, porque essa lesão tem muita cara de recanalização espontânea, né? Aquela, como o Paulo mostrou muito bem, superfície irregular, tem hora que fica difícil ver a luz, tem hora que não vê. Esse é um paciente que tem pouca doença coronária. Então, em que pese os fatores de risco, placa mesmo calcificada, a gente viu na DA, uma placa mínima, né? E o pontinho de calcificação na direita pode ser até evolução de organização do trombo intracoronário. Então, a gente não sabe se aquele tem pouca DAC. Isso, se por um lado, seria bom se a pessoa não tivesse feito oclusão, por outro é ruim que você não tem pré-condicionamento isquêmico, você não tem tempo de amadurecer colateral, fluxo para lá é menor, então quanto mais você postergar abrir essa artéria, maior vai ser o prejuízo ventricular.
Então, eu acho que teria feito toda a diferença. Eu acho que não tem dúvida se no momento da oclusão a gente revascularizasse. O problema é se aquela procura ao PS foi o momento da oclusão. Então. Né? Porque o eletro dele ficou igual até agora, já havia o quê? Já havia a persistência do supra. E tem outra peculiaridade, ele não teve um momento que ele referiu, doeu naquela hora. Né? Aliás, o sintoma dele, eu ia comentar isso também, o sintoma dele é pouco confiável, porque ele se queixava de dor, foi medicado para insuficiência cardíaca e melhorou a dor. Né? Então, pode ser até que ele tenha tido um evento, entre aspas, silencioso, e depois ele tenha tido manifestação já na fase de disfunção. E pode ser que ele tivesse, sei lá, por algum motivo, ocultando a hora que ele teve sintomas, isso às vezes acontece, né? E o paciente às vezes nega, a gente precisa perguntar repetidas vezes, com diferentes técnicas aí de interrogatório quase, para contar o que aconteceu. Mas pode ser que ele tenha procurado tarde demais mesmo. Mas, ainda assim, eu teria arriscado. Acho que arriscar, eu acho que é sempre válido, né? Porque a história da doença coronariana mudou depois da intervenção primária, né? Se a gente tivesse diminuído 1 centímetro esse aneurisma, seria lucro para ele, né? Perfeito. Então, como a gente não sabia exatamente o que aconteceu, a gente fez uma revisão de COVID e coração, né? E talvez tenha havido COVID aí também, uma participação nisso, né? Então, vamos ouvir a doutora Camila. Boa tarde, me chamo Camila, sou R1 de cardio aqui do IDPC. Vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial do paciente que foi pensado inicialmente. Falando um pouco sobre MINOCA, né? A definição é um IAM, sem DAC obstrutiva, que havia sido pensado, e os critérios diagnósticos para a MINOCA é um IAM, mais uma documentação angiográfica com ausência de DAC obstrutiva, ou seja, uma ateromatose com estenose menor do que 50% ou coronárias normais, e nenhuma causa clínica evidente não coronariana que justifique a apresentação aguda. Também temos o diagnóstico de TINOCA, que é no caso da MINOCA, só que com elevação de troponina. E dentre as causas de TINOCA, a gente tem as causas cardíacas, dentre elas a miocardite, entre outras causas também, extras cardíacas e as causas de MINOCA, mas chamando a atenção aqui que entre as causas tem a miocardite, que também foi levantada essa hipótese para o paciente. Existem os mecanismos fisiopatológicos, como a disfunção coronariana epicárdica, o desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio e a disfunção endotelial coronariana, por exemplo, a doença microvascular, como foi falado. Com relação à miocardite, né? Como sabemos, é uma doença inflamatória do miocárdio, diagnosticada por critérios histológicos, imunológicos e imunohistoquímicos. Dentre os critérios histológicos, tem a evidência de infiltrado inflamatório envolvendo o miocárdio, associada à degeneração e necrose de cardiomiócitos e de origem não isquêmica, e os critérios imunohistoquímicos com a contagem de leucócitos, incluindo monócitos e a presença de linfócitos TCD3 positivo. Existem várias etiologias para miocardite, certo? Eu só vou destacar aqui as principais causas, que são as infecciosas, principalmente os vírus de RNA, e dentre eles, como nós bem sabemos agora, tem o COVID, entre vários outros, como está aí na tabela. Aqui é um breve algoritmo de estratificação de suspeita clínica da miocardite, né? Quando a gente suspeita de miocardite, primeiro vamos para a apresentação clínica, ver a questão da dor torácica do paciente, caracterizar bem essa dor torácica do paciente, ver se o paciente tem sintomas de IC, também muitas vezes está associado, principalmente nos últimos 3 meses, sintomas de palpitação, taquicardia, síncope, morte súbita, e muitos pacientes também podem abrir o quadro com um choque cardiogênico agudo, sem fator determinante identificado, e muitos, a grande maioria, assintomático. Também temos que avaliar o eletro, como bem foi falado, tem arritmias, podem ter, né, arritmias ventriculares frequentes, TV, TVNS, BAV avançado, pode haver supra ou infra do segmento ST e o supra ou infra do segmento PR. Com relação ao laboratório, é interessante a gente pedir enzimas de injúria miocárdica, principalmente a troponina ultrassensível e o BNP, são até, inclusive, marcadores prognósticos. Muitos estudos mostram que quanto mais elevado, pior o prognóstico do paciente. Com relação ao eco, para avaliar a disfunção ventricular,
que é déficit segmentar de início recente ou com piora progressiva, e o derrame pericárdico. Com relação à ressonância, também, hoje em dia, é muito utilizado para avaliar os casos de miocardite, até, muitas vezes, não necessitando de biópsia, e na ressonância podemos verificar o realce cardiopositivo, o edema miocárdico, disfunção ventricular e ou segmentar de início recente ou com piora progressiva. Quando a gente junta todos esses exames junto com a clínica do paciente, a gente vai classificar o paciente em baixa suspeição, intermediária ou alta suspeição. Quanto mais a clínica for favorável e quanto mais exames positivos eu tiver a favor, então o paciente vai ser classificado nessas 3 formas. Com relação à miocardite por Covid, a gente sabe que o Covid é um RNA vírus, o SARS-CoV, né, um RNA vírus que causa o Covid, e ele, como a gente bem sabe, ele pode acometer vários órgãos e aparelhos, incluindo o sistema cardiovascular. Com relação aos pacientes que já têm doença cardiovascular prévia, eles desenvolvem injúria miocárdica pelo SARS-CoV com piores desfechos, como síndrome coronariana aguda pelo Covid e miocardite. A fisiopatologia com relação à miocardite por Covid pode ser de várias causas, como a lesão miocárdica secundária ao desequilíbrio entre a oferta e demanda de O2, lesão microvascular, resposta inflamatória sistêmica, a cardiomiopatia por estresse e a síndrome coronária aguda não obstrutiva, a MINOCA, e a lesão miocárdica viral direta. Com relação ao diagnóstico de miocardite por Covid, né? Vamos levar em consideração a clínica, a maioria são assintomáticos, mas podem ter sintomas leves, abrir com choque cardiogênico ou miocardite fulminante, em que o paciente desenvolve uma disfunção ventricular IC dentro de 2 a 3 semanas após a infecção pelo vírus. O laboratório com relação à troponina, o BNP, e o eletro, que pode ter elevação de segmento ST e depressão de PR. E podem ter outras alterações também no eletro, como bloqueio de ramo, prolongamento do intervalo QT, padrão de pseudoinfarto e bradiarritmias com BAV avançado. Com relação à imagem, podemos lançar mão do eco-TT, da angio-TC para excluir síndrome coronariana obstrutiva, a ressonância magnética, como a gente bem sabe, que ajuda aí nos diagnósticos diferenciais também, e a biópsia, muito menos utilizada hoje em dia, porque com o desenvolvimento dos novos tecnologias e softwares de ressonância, muitas vezes a biópsia fica sem necessidade, digamos isso. Então, o diagnóstico clínico de miocardite, sem a utilização de avaliação complementar específica, dificilmente é possível. Muitos estudos foram realizados no mundo inteiro, enfim, durante a pandemia, até hoje, alguns estudos são realizados, e foram vistos que muitos pacientes, inclusive nessa meta-análise, com 2.866 pacientes diagnosticados com MINOCA, foi realizada ressonância magnética e foi encontrada uma prevalência de miocardite de 34,5%. Na Alemanha foi utilizado também um outro estudo que detectou 60% dos pacientes recentemente recuperados possuíam sinais de inflamação miocárdica na ressonância. No Reino Unido também foi feito estudos, 79 pacientes admitidos com síndrome coronariana com elevação de troponina sem lesão obstrutiva foram submetidos à ressonância e 81% dos pacientes tinham miocardite, sendo desses 58 tinham edema miocárdico e 92% tinham realce compatível. Vários outros estudos foram lançados, não vou me ater aqui a todos os estudos, é muita coisa para falar. Só sobre taxas do Brasil. No Brasil, foi vista uma taxa de mortalidade de 23,7%, no qual 12,5% dos 152 pacientes não possuíam lesão obstrutiva. Enfim, para concluir, a injúria miocárdica está fortemente correlacionada com o pior prognóstico da Covid-19, inclusive desfechos fatais. O diagnóstico de miocardite não é óbvio diante de um quadro de dor torácica anginosa com alterações de eletro e elevação de troponina, como a gente bem viu no nosso caso, do nosso paciente, sendo necessária a exclusão de doença coronária para preencher os critérios de definição de MINOCA, e uma vez não alcançado o diagnóstico, é recomendado que se prossiga a investigação etiológica, de preferência com a ressonância. E é isso. Excelente. Obrigada, pessoal.
Excelente apresentação, doutora Camila. Por favor, Ibrahim, finalize. Tudo bem, eu acho que foi outro caso que ensinou bastante para a gente. Queria só lembrar que no contexto do Covid era muito comum os pacientes terem apresentação muito compatível com síndrome coronária aguda e depois se aprendeu retrospectivamente, eles tinham DAC de diferentes graus. E a síndrome coronária aguda no Covid pode ter sido uma coisa nesse paciente, porque também se acompanhava pelo efeito procoagulante de muita lesão de microcirculação. E a ressonância entrou muito nesse contexto por ajudar a distinguir o que era o padrão de doença isquêmica e o padrão de doença não isquêmica. Quando foram ver, os que tinham doença não isquêmica quase nunca tinham padrão de realce tardio isquêmico pela ressonância. Então é isso, aprendemos muito. Amanhã todo mundo no Campo de Santana, lá no Rio de Janeiro, cantando o hino da República, e semana que vem a gente está aqui para ver mais um caso. Obrigado. Perfeito. Mariana, mais uma vez, acertou o diagnóstico. Parabéns, Mariana, desde o começo. Uma boa semana a todos e bom feriado. O Carlos bateu da outra vez. Bateu.